Eu quero fazer a minha última questão com o pastor. Claro. Pastor, eu tenho dois grandes amigos que a vida me deu, amigos que frequentam as casas, enfim, temos muito contatos, que são os pastores Ricardo Gondim e Sérgio Duzilek. Dois grandes amigos que eu carrego na vida e que tive o prazer de conhecer através da internet, através das redes sociais. As redes sociais têm disso, nos dão grandes amizades, nos dão grandes presentes para a vida, da mesma forma que nos trazem grandes problemas, grandes complicações, grandes dores de cabeça. Qual é o caminho hoje nas negociações dentro do parlamento para que se consiga, de fato, regulamentar e culpabilizar as big techs? Agora, é só uma questão de prazos? A questão do FELCA, de alguma forma, nos deu mais possibilidades ou atrasou um pouco mais? Eu queria lhe ouvir sobre isso. Primeiro, dizer que o pastor Sérgio Duzilek e o pastor Ricardo Gondim são dois queridos mesmo, pessoas que eu respeito e admiro bastante. Segundo, dizer que a denúncia gravíssima e tão importante que o FELCA fez ajudou a fazer o debate sobre a regulação das plataformas digitais aqui no Congresso, deu perspectiva para que esse tema ganhe força, embora a extrema-direita continue fazendo lobby contra. E esse é um tema absolutamente sensível, porque é óbvio que nós defendemos as redes sociais como avanço da tecnologia, como espaço de pesquisa, comunicação, entretenimento, está dado, ninguém é contra esse avanço tecnológico que permite essa comunicação tão rápida, pesquisas que nós podemos fazer, entretenimento que nós podemos ter, tranquilo, todos nós somos favoráveis a isso e à liberdade de expressão. Agora, outra coisa é você ter cometimento de crime e discursos de ódio no ambiente digital com as plataformas, identificando isso, e com as plataformas lucrando em cima disso, e com as plataformas não fazendo nada com relação a isso. Então, regular as plataformas tem a ver, inclusive, com defesa da democracia e com proteção da infância e da adolescência. Eu posso dar um exemplo rapidamente? Claro. Imagina, eu tenho dado esse exemplo em tudo quanto é canto. Imagina que estamos lá, todos num auditório fechado, 100 pessoas no auditório, e cada pessoa tem um microfone, e todas começam a falar. Beleza. Agora vamos complexificar essa cena. O dono do auditório e o dono dos microfones, ele mobiliza ali o volume e, portanto, o alcance da voz de cada pessoa. A pergunta é, a partir de quais critérios? Como se define o volume maior, o volume menor, o alcance da voz? Como opera isso? Não sei se esse exemplo nos ajuda a entender o que acontece hoje nas redes sociais. Qual é a transparência que existe sobre a tal operação do algoritmo? Vozes que são alavancadas, vozes que são suprimidas. Nós não sabemos, porque essas plataformas funcionam sem nenhuma regulação. Então, eu poderia, inclusive, supor que, do jeito que está, que a censura acontece, porque eles definem quem fala, até onde fala, não prestam contas a ninguém, não há transparência e vida que segue. Só que esse é o início do problema. E se dentro desse auditório, nesses microfones, tem gente estimulando automutilação de crianças, discursos de ódio contra meninas, organizando atentados violentos às escolas e expondo crianças a vídeos ou a falas inadequadas. E o dono lá do auditório, que controla isso, não faz nada. Por quê? Quando gera engajamento, tem mais mobilização. Quando tem mais mobilização, tem mais pessoas girando. Quando tem mais pessoas girando, aumenta a publicidade, aumenta o lucro. Eles estão lucrando em cima da barbárie do ódio. O que nós queremos é simplesmente que essas plataformas desenvolvam mecanismos de corresponsabilidade, ou o chamado dever de cuidado, para que quando esses discursos e essas práticas, que são criminosas, começam a circular, elas possam moderar, elas possam impedir. Isso não tem nada a ver com ferir liberdade de expressão. Então, é isso que nós tentamos avançar aqui no Congresso. Tem a ver com infância e adolescência e tem a ver, vou mais longe, com a defesa da democracia. Porque com o poder que elas têm, com os dados que elas têm, com as informações que elas têm e com a terra sem lei que elas têm, elas podem fazer cair e levantar governo.
elas podem mobilizar processos eleitorais de forma distorcida. É muito grave. Regular as plataformas digitais é para proteger a liberdade de expressão, defender a democracia e também garantir a integridade física e emocional das nossas crianças e adolescentes. Sobre o debate que teve hoje na CCJ, que você estava presente, parte da extrema-direita disse que essa luta para combater a pedofilia, na verdade, é uma cortina de fumaça, que eles são a favor de fortalecer a pena, que inclusive o Zé Trovão falou que se puder, por ele pudesse, colocava na cadeira elétrica. Mas não se trata disso. Eu gostaria que você falasse um pouco desse contra-argumento que a direita vem usando, de que isso é uma cortina de fumaça para censura. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. É por isso que, por alguma razão, que eu gostaria de entender o fantástico mundo da extrema-direita, porque eles acham que a gente impedir crimes é censura. Eu não sei, eles querem liberdade para praticar essas coisas? Eu devolveria essa pergunta para eles. A ideia da punição, bem, os crimes estão tipificados no Código Penal e a punição tem que acontecer. Só que a punição, como única medida, não vai resolver. Tipo assim, eles querem punir indivíduos, e é óbvio que os indivíduos que cometem esses crimes precisam ser punidos, mas eles não querem atacar a lógica que fomenta essas violências todos os dias. Então, no mundo da extrema-direita, tudo se resolve com punição, sendo que a realidade é muito mais complexa, que os estudos apontam que, ao longo do tempo, mais punição não significa você resolver o problema e impedir que ele continue, não significa que você proteja as pessoas. É raso demais, né? É raso, é simplório, não tem base na realidade e só trabalha com a sensação imediata das pessoas. Punir, para tudo é uma resposta única. Isso é simplório, mas eles jogam também com o medo, a raiva e a indignação que todos nós sentimos. Só que para combater problemas complexos, você precisa de respostas inteligentes, de estudo, de pesquisa, como é que esses crimes acontecem. Vou dar um exemplo. Educação de gênero e sexual nas escolas, que eles distorcem completamente e inventam, fazem a fake news da ideologia de gênero. O que é a educação de gênero e sexual nas escolas? É que as crianças, inclusive, possam entender o que é um toque indevido, o que é uma fala abusiva, quando elas estão em risco dentro da própria casa. A violência sexual contra adolescentes e crianças, a maior parte dos casos acontece entre familiares e pessoas conhecidas. Então, se você consegue conscientizar as crianças no ambiente escolar, você consegue criar uma rede afetiva e de segurança para além do próprio ambiente da casa. Eles são contra isso. Então, para eles, é apenas uma resposta única para um problema complexo. Uma resposta simplória e que não é eficiente. Óbvio que tem que haver punição, mas não é a única resposta para esse problema. Cara, para a gente caminhando para o final aqui da entrevista, acho que a gente tem o pastor até às 5 no máximo, 4 minutinhos, na verdade já acabou. Só para despedir e encerrar, Viário, você quer fazer uma última consideração? Como é que você prefere fazer aí? Eu quero parabenizar o deputado pela questão da frente parlamentar em defesa do Estado laico e queria saber do parlamentar qual vai ser a principal agenda dessa frente parlamentar. Ela vai ser mais reativa às outras frentes, sobretudo a evangélica, ou vai ter a sua própria frente e os seus próprios mecanismos para a luta e a preservação da laicidade que está corroída, na verdade, né, deputado? Nós vamos ter a nossa agenda própria, positiva, propositiva. Nós vamos criar, e já estamos fazendo, vamos aperfeiçoar uma espécie de central de monitoramento de legislações que ferem o Estado laico, nos municípios, nos estados e aqui em Brasília. São muitas leis que vão sendo propostas aí, que quando você vai estudar, estão impondo uma religião, estão criando um constrangimento, estão tirando o direito de alguém na lógica de ferir o Estado laico. Então, essa frente vai inicialmente existir para fazer esse monitoramento, para que a gente rapidamente possa reagir na sociedade civil, na imprensa e nos órgãos competentes. Porque, na nossa compreensão, esse extremismo da direita, que é bélico, violento, antidemocrático, tem o fundamentalismo religioso como um elemento estrutural e estruturante. Defender o Estado laico é defender a liberdade religiosa.
é defender o direito a todas as crenças e a não crença religiosa. É impedir que uma religião tenha privilégios, vantagens, se sobreponha a outra. Historicamente, nesse país, nós sabemos, especialmente, que as religiões de matriz africana foram e são perseguidas, que as espiritualidades indígenas são perseguidas, que há uma moralidade religiosa que quer ter força de lei para tirar direitos de mulheres, de LGBTs, de quilombolas, de indígenas. Então, defender o Estado laico é mais do que um termo, é defender a democracia. É defender direitos humanos, é defender o direito de povos e grupos e corpos historicamente massacrados. Eu, sendo um pastor evangélico, ser o articulador e o criador dessa frente, confesso que é uma alegria que eu carrego no meu coração nesses meus anos aqui de legislatura. E não um debate assim, academicista restrito, não. Na minha opinião, está na ordem do dia. Porque defender o Estado laico é defender muita coisa. É democracia, é liberdade, é diversidade, direitos humanos, e impedir que uma doutrina que sequer fala pela totalidade do cristianismo se imponha ao conjunto da sociedade, que é absurdo, arbitrário e antidemocrático. Obrigado por acompanhar o meu trabalho. Fraterno abraço para vocês. Pastor, muito obrigado. Deixa eu pegar o fone aqui, com licença. Obrigado, a gente se fala. Tchau, gente. É isso aí. Tchau, tchau. Iaro, seguimos. Obrigado, viu, Iaro? Obrigado aí. Agradecendo o pessoal da assessoria do pastor. Você me ouve bem, Viarão? Tudo tranquilo, tudo ótimo. Eu quero saber se o Adriano Diogo tem alguma coisa para perguntar para o Fabrício sobre o Congresso, o que o Fabrício está vendo lá. Alguma pergunta ou podemos começar pautas e bate-papos, Adriano Diogo? Eu queria fazer a pergunta. Eu queria saber se a temperatura, se o clima ainda está muito pesado aí no Congresso, depois daquela lambança que houve da tomada do plenário, da Câmara, do Senado, porque vazou uma informação de uma reunião que houve da cúpula do PL, que os deputados estariam preparando uma carta, os deputados do PL reunidos que tiveram hoje, estariam preparando uma carta para todas as embaixadas estrangeiras aí em Brasília, denunciando o estado de golpe, a insegurança jurídica, a perseguição. E agora também foi publicado no Globo que o Milei viria para o Brasil para se reunir com os governadores da extrema-direita para receber um prêmio de economista do ano. Eu queria que o Fabrício traduzisse para a gente, com sinceridade, se o clima ainda está aquela coisa horrorosa, aquele cheiro de golpe no ar, aquela conspiração toda, ou se os presidentes Alcolumbre e Mota estão recuperando o comando, estão recuperando, se essa iniciativa do governo hoje de lançar o plano de emergência, que ele queria que ele traduzisse para nós como é que está a situação lá em Brasília. Então, Adriano, a gente entrevistou ontem o Lindbergh aqui pelo DCM, ele participou da reunião, estou falando em todas as lives, né, que a gente está participando, porque essa pergunta vem bastante, como está o clima aqui no Congresso. Mas, basicamente, o Lindbergh ele indicou que durante a reunião de líderes, que é a reunião que acontece todo início de semana, entre meio-dia e 2 horas, os líderes se reúnem junto com o Hugo Mota, e aí, a partir disso, definem a pauta da semana. Então, a expectativa é que a oposição fosse forçar a colocada do foro privilegiado, né, da queda do foro privilegiado, da anistia, na pauta da semana. Mas, surpreendentemente, isso não aconteceu. O Lindbergh, que esteve presente nessa reunião, disse que eles sequer mencionaram sobre essa temática. Na reunião de líderes, que é a principal reunião ali no começo da semana, né, que é o que vai desenrolar, o que vai acontecer durante a semana, de fato. Então, se eles estão planejando alguma coisa nesse sentido, como você disse, vazou de uma reunião do PL, né, uma informação vazada, né, ainda acho que vale a pena a gente aguardar um pouco mais para ver o que vai desenrolar, mas o que é possível ser dito aqui é que o tema de anistia nessa semana aqui não foi falado. Né, os parlamentares não levantaram essa temática.
de anistia não, e de foro privilegiado. O Mota não retirou totalmente da pauta, como fez com a anistia. Então, foro privilegiado, eles continuam trabalhando isso. O Lindbergh também falou sobre isso ontem com a gente, falamos em off, depois falamos aqui com conteúdo gravado. Então, Adriano, dá para perceber, eles estão 100% mergulhados no tema do influenciador Felca. Esse é um tema muito forte hoje aqui no Congresso, né, nas comissões. E na questão do Trump, você tem algumas comissões que estão falando sobre isso, mas sempre você identifica que são parlamentares de extrema-direita, como, por exemplo, o Geyer. Eu passei na comissão de negócios com o exterior, de relações exteriores, melhor dizendo, e estava lá o Geyer gritando, falando do Trump, essa coisa toda que eles costumam fazer, defendendo o Donald Trump, etc. E atacando o governo brasileiro, né, em vez de defender o governo brasileiro, defender a soberania nacional. Então, sobre esses dois temas, e o motim meio que é o que é entendido por parte da ala governista, é que eles optaram por recuar, o famoso ficar pianinho, sabe esse termo, ficar pianinho? Ou seja, ficar quietinho, ficar na miúda, justamente para não levantar, como se diz, poeira sobre esse tema. Ao levantar poeira, obviamente que vai levantar aí a temática da punição aos deputados que fizeram na semana passada. Então eu entendo que é mais uma estratégia. Assim, vamos abaixar esse pano aí, vamos ficar quietinho, porque o que tem a vir pela frente é a condenação desses deputados. Agora eles têm 45 dias, vão aguardar 45 dias para que venha de fato o resultado, né, dessa acusação, para ver se eles vão sofrer ou não alguma sanção, esses deputados que fizeram aqui no parlamento. Inclusive, Viário e Adriano Diogo, eu entrevistei agora há pouco a Erika Hilton e a gente falou bastante desse tema. Talvez seja até o momento, Viário, de trazer esse vídeo aqui para a tela, porque ela comentou bastante sobre isso, né? E ela fala sobre essa questão desse hiato de tempo que foi dado para esses parlamentares, né? Que é um hiato um tanto quanto prejudicial para quem vai ser julgado, porque passa 45 dias, o que vai acontecer? As pessoas vão esquecer, o tema vai esfriar, a pauta vai ficar fria, e eles não devem ficar levantando essa bola, justamente porque a intenção é fazer com que baixe a poeira. É o que a gente está compreendendo. Então, eles estão levantando outras pautas, estão levantando outras bolas aqui. E vindo esse assunto do Felca, esse assunto da pedofilia, eles também decidiram atacar bastante essa temática, mas a partir de outro ponto de vista. Eles querem aumentar a punição para casos de pedofilia, mas não querem aumentar a regulação, não querem aumentar o controle. Só que sem o controle você vai ter dificuldade de encontrar quem são os pedófilos, né? Então, você vê que eles vão atacando e falar porque a esquerda não quer aumentar a punição. Aí o Orlando Silva até rebateu, né? A gente entrevistou, também tem o vídeo do Orlando Silva, mas são 12 minutos de vídeo, não saiu ainda do meu WhatsApp. Ele falou, não, se for para debater aumento de punição, vamos debater, mas tem que prevenir. E você previne fazendo a regulação. Você desestimula fazendo a regulação. Né? Esses foram alguns dos discursos que eu assisti hoje durante a comissão. Na Comissão de Constituição e Justiça, Adriano, Viário e Comunidade. E que, para mim, assim, foi um pouco do resumo do que aconteceu hoje naquela comissão.